Olá. Os constantes avanços tecnológicos e a crise econômica que abala Estados Unidos e Europa desde 2008 têm colocado em xeque as relações trabalhistas. E no Brasil não tem sido diferente. Quem conversa conosco sobre o assunto é o senador Armando Monteiro, ele que relata aqui no Senado Federal um projeto de lei que propõe mudanças nas relações da terceirização. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu começo perguntando ao senhor, nós temos uma CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, de 1943, quer dizer, nós temos mais de 70 anos dessas leis. É verdade. Fazer a regulamentação da terceirização, que é um conceito mais recente do que a CLT, é um desafio num ambiente envelhecido que não atende às demandas atuais, trabalhar um tema como a terceirização? É um grande desafio. Por outro lado, hoje há no Brasil um debate que me parece um pouco enviesado em relação a essa questão. Quer dizer, quando se pretende discutir fórmulas novas, a chamada flexibilização da legislação, a exemplo do que o mundo vem fazendo, esse debate é sempre interditado e clivado por preconceitos e que, de certo modo, não contribuem para que o Brasil promova a modernização das relações, que é o que nós desejamos, e que, ao mesmo tempo, elas possam, de alguma maneira, plasmar a nova realidade, a nova dinâmica do mercado de trabalho e da economia. Quer dizer, a grande questão é o seguinte: embora reconhecendo que a CLT foi um marco importante à época, o Brasil era um país de bases eminentemente agrárias, o Brasil era um país extremamente desigual, o Brasil convivia com uma situação de grande desproteção dos direitos fundamentais do trabalhador. Então, a CLT foi um marco. Agora, nós não podemos ficar numa posição em que se admita a cristalização da legislação em algo que possa se transformar numa espécie de cláusula pétrea. Nós temos que atualizar a legislação. E a terceirização nada mais é do que reconhecer uma realidade nova que está aí colocada no mercado de trabalho e que decorre do seguinte: há uma fragmentação do conhecimento, há uma tendência à especialização. E nada é mais lógico do que as empresas reconhecerem isso e a possibilidade de que você possa fazer serviços especializados com terceiros. Que a empresa, por exemplo, se dedique muito mais àquilo que é verdadeiramente a sua expertise e que ela possa recorrer a terceiros para poder fazer serviços. Esse é o modelo novo. Agora, essa relação ela não pode prescindir de um marco jurídico adequado, que empreste um mínimo de segurança a essa relação, aos contratantes, às partes dessa relação. E hoje no Brasil se discute uma série de coisas cuja legislação não responde. Ou seja, garantia solidária, garantia subsidiária, podemos ou não subcontratar atividades fins ou apenas atividades meio. E isso é uma questão visceral, o senhor acha? É importante definir se pode ou não contratar atividades meio ou fim? Isso faz diferença? Eu acho fundamental poder definir com clareza isso, exatamente para poder dar segurança jurídica a quem contrata. Agora, há algo inaceitável, que é imaginar, por exemplo, que isso possa concorrer para a precarização das relações. E aí o modelo de terceirização tem que consagrar a observância de algumas regras. Por exemplo, quando o contratante não exige que a empresa contratada observe a legislação, o cumprimento das leis, o cumprimento de todas as obrigações decorrentes, aí sim a responsabilidade deixa de ser subsidiária para ser solidária. Se ao contratar eu não sou capaz de exigir que a empresa atenda alguns requisitos fundamentais, então nesse caso eu serei solidário pelo que aconteça. Agora, se ao contratar nós exigimos que a empresa terceirizada, no caso, atenda rigorosamente a legislação
e desde que isso fique claro, a responsabilidade é da empresa que vai ser terceirizada. Eu acho que é nesse contexto que nós podemos avançar. O trabalho da terceirização. Agora, num país como o nosso, com essas leis trabalhistas, nós temos um mercado de trabalho informal muito grande, né, senador? Em que medida a reforma do CLT, por exemplo, poderia colaborar para o fim dessa situação? Você colocou um ponto fundamental. Por que é que, com o chamado excesso de proteção, nós ainda convivemos com essa realidade dual? Ou seja, há um grande contingente de trabalhadores que tem uma proteção total, mas existe nesse mesmo mercado um imenso contingente de trabalhadores que não tem proteção alguma, que são exatamente os que estão na informalidade. Ora, há algo de errado, então, nessa legislação. Me parece que são dois componentes. Primeiro, o Brasil tributa muito fortemente o trabalho formal, ou seja, quando para cada unidade de salário paga a um trabalhador formal, tem uma unidade de encargos trabalhistas. Portanto, você tributa muito fortemente o emprego formal. Com isso é um poderoso estímulo à informalidade. Então, nós precisamos reduzir os encargos na contratação. E há um movimento que o país vem fazendo recentemente de desonerar a folha. Tirar aqueles encargos que incidem sobre a folha de pagamento e levá-los para uma outra base. No caso, ele migra da folha de pagamentos para o faturamento, a contribuição patronal. Esse é um componente, mas qual é o outro componente? É a rigidez da legislação trabalhista. Ou seja, a impossibilidade das partes negociarem livremente e se acertarem naquilo que corresponde aos seus próprios interesses. Isso significa dizer também criar um outro ambiente para dirimir as desavenças de negociação das partes? Eu acho que aí isso nos remete a uma série de questões, como, por exemplo, o poder normativo da Justiça do Trabalho, que é algo que se discute. A Justiça do Trabalho pode ter poder normativo em matéria de fato, ou seja, quando eu negocio, por exemplo, a questão da produtividade, a Justiça pode arbitrar isso? Ela pode entrar nesse domínio e poder fixar a produtividade? Não. Então, tem que se mitigar esse poder normativo da Justiça do Trabalho, que é uma herança desse modelo que, de certo modo, era um modelo paternalista, um modelo que tinha um viés protetivo, como se ele reconhecesse que a relação era sempre desigual. Mas eu acho que nós estamos entrando numa outra fase. Essa relação capital e trabalho não pode mais ser vista como uma relação de antagonismo absoluto, mas tem que ser uma relação, vamos dizer, eu diria que uma relação crescentemente cooperativa. Não existe emprego sem empresa, não existe empresa bem-sucedida sem trabalhador motivado, sem um trabalhador que efetivamente, ele é que é o principal ativo da empresa, não são as máquinas. Então, para esse novo ambiente, é preciso criar instituições novas. Senador, falando em novos modelos, depois dessas manifestações populares que a gente viu em junho, duas coisas ficaram claras. Os manifestantes não queriam estar associados à ideia de nenhum partido, mas também de nenhuma organização sindical. Isso significa que no ambiente das discussões, das relações de trabalho, nós estamos vendo o nascer de uma nova forma, onde o sindicato vai ter que ser repensado. Que valor tem isso para o senhor? Muito interessante essa questão que você coloca. O mundo está assistindo um certo recesso na sindicalização, uma tendência crescente a você ter um menor contingente de trabalhadores filiados a sindicatos. Por quê? Porque, em muitos casos, os sindicatos vão se descolando dos interesses reais do trabalhador e pensando muito mais no interesse das próprias corporações. Ou seja, a lógica do sindicato ou o interesse do sindicato, às vezes, se afasta do verdadeiro interesse do trabalhador. Passa a ser o próprio sindicato. O sindicato. Então, ou os sindicatos também se reinventam
no sentido de entenderem que precisam efetivamente pensar naquilo que representa o interesse do trabalhador, que às vezes é muito mais você ter um ambiente onde você possa gerar mais empregos e menos esse ambiente marcado por uma imensa rigidez que, ao final, produz ou a informalidade ou o desemprego. Interessante, senador. Eu agradeço demais sua presença aqui no nosso programa. A você que nos acompanha também, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho enviando sua sugestão ou mesmo fazendo sua crítica. Ligue para 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg.br/tv. Até a próxima.